Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal do Café no Bule. Hoje nós vamos implementar uma porta AND com 2 diodos. A porta AND, ela tem esse símbolo esquemático, tem esse símbolo aqui, não é? E ela tem entradas A e B, podendo ter também mais uma entrada, né? Entrada C, mas nós vamos trabalhar agora com 2 entradas. E uma saída AND. E ela é caracterizada pela tabela verdade do seguinte modo. AND. Ela vai ter uma saída 1. Ela vai ter uma saída 1 somente quando ambas as entradas forem nível lógico alto, forem 1 também. Então, eu somente vou ter uma resposta na saída, somente vou ter um sinal na saída, quando a entrada A for 1 e a entrada B for 1. Que tá aqui, não é? Em todos os outros casos, se eu tiver, por exemplo, 0 na entrada A e 0 na entrada B, que é esse primeiro caso aqui, eu vou ter 0 na saída. 0 na saída. Se eu tiver 0 na entrada A, mas eu tiver 1 na entrada B, 1 significando um lógico, não é? Pode ser 5 volts, né? Na saída eu vou ter 0 na mesma, que é essa linha aqui, 0. E do modo inverso, não consigo apagar aqui, mas do modo inverso, se eu tiver 1 na entrada A e 0 na entrada B, também vou ter 0 na saída. Então, a tabela verdade que completamente caracteriza uma porta AND é essa aqui. Ela só vai ter uma saída 1, uma saída a nível lógico alto, quando ambas as entradas forem em nível lógico alto também. O circuito que nós vamos usar para simular a porta AND tanto na bancada quanto no simulador é esse aqui. O circuito que nós vamos usar tanto na bancada quanto na simulação para verificar o funcionamento da porta AND é esse aqui. Eu vou ter um diodo para a entrada A e um diodo para a entrada B. Esse diodo tá bem torto, deixa eu ajeitar melhor. Por algum motivo eu não tô conseguindo apagar hoje. Estranho, ok. Eu vou ter aqui um pull-up, resistor pull-up R, e vou ter aqui 5 volts. Okay. Aqui a saída, desculpa, o ground, o terra, e aqui a minha saída V0. Então, o circuito vai se comportar dessa forma. Vamos fazer caso a caso. No caso da entrada A ser 0 e a entrada B ser 0, o que vai acontecer é o seguinte. Aqui tem os 5 volts, né? Esse ponto aqui, ele vai ser, por causa da queda do resistor, né? Da queda de tensão do resistor, esse ponto aqui vai ser um pouco menor do que 5 volts. Eu vou colocar 5 volts aqui, mas ele vai ser um pouquinho menor do que 5 volts. Mas, de qualquer maneira, menor que 5 volts vai ser ainda maior do que 0. Então, quer dizer que o lado positivo do diodo vai ser ter uma tensão maior do que o lado negativo do diodo. E percebe que o diodo está conectado invertido, entre aspas, né? O que quer dizer, então, que vai ter uma queda de 0,7 volts aqui, porque esse diodo está polarizado diretamente. Okay? Então, a mesma coisa vai acontecer aqui. Esse ponto aqui vai ser menor que 5 volts, mas menor que 5 volts ainda vai ser maior do que 0. Então, eu vou ter uma queda de 0,7 volts referente ao diodo, já que esse diodo está diretamente polarizado. Então, esse circuito ele vai ser o equivalente a isso aqui.
como se eu tivesse bem aqui uma fonte de tensão de 0,7 volts, que é a queda do diodo. Aqui o resistor, aqui 5 volts, e aqui também a mesma coisa. Vou ter 0,7, aqui entrada A, entrada B, aqui. Então, a saída, já que esse ponto aqui é 0,7 volts, a minha saída V0 vai ser 0,7 volts também, que é aproximadamente igual a zero, então eu posso dizer que 0,7 volts corresponde ao nível lógico 0. Então, é essa entrada aqui. A, B, end, 0, 0, 0, ok? Esse é o primeiro caso. O segundo caso é quando eu tenho... Vou fazer de novo o circuito, muito rapidamente. Cinco volts, resistor, ground, A e B. No segundo caso, se eu tiver, por exemplo, uma entrada A de 0 volts e ter uma entrada B de 5 volts, quer dizer, eu coloco um nível lógico baixo em A e um nível lógico alto em B. O que isso quer dizer? Bem aqui, vai ter uma corrente passando, né? Bem aqui, deixa eu trocar, ok. Eu tenho 5 volts aqui. Aqui vou ter a queda de tensão do resistor, então esse ponto aqui vai ser um pouco menor do que 5 volts, que ainda é maior do que o lado negativo do diodo, né? Então eu vou ter uma queda de tensão aqui de 0,7 volts, ok? E também vai ser, é o mesmo ponto, não é? Então tá no mesmo potencial, então eu vou ter um pouco menos que 0,5 volts, pouco menos que 5 volts, é menor do que nesse ponto aqui. Então quer dizer que o lado negativo do diodo tem uma tensão maior do que o lado positivo do diodo. Então esse diodo está inversamente polarizado. Então, na verdade, o que vai acontecer é que aqui o circuito vai ser o equivalente ao circuito aberto. Então eu tenho isso aqui. 0,7 resistor, 5 volts e aqui um circuito aberto. A, B. Esse ponto aqui é 0,7 volts e aqui eu não tenho corrente nenhuma, que a corrente é igual a zero. Então a saída V0 vai ser 0,7 volts, que é o nível lógico 0 também. Então, é esse caso aqui, 0, 1, 0. E percebam também que o mesmo vai acontecer, ao contrário, o mesmo vai acontecer se eu tiver 5 volts em A e 0 volts em B. Vai ser isso aqui. Vai ser o mesmo caso, mas acontecendo em portas diferentes, e então a saída também vai ser 0. E como vocês já perceberam no último caso, que quando as duas portas estão a nível lógico alto, eu vou ter isso aqui. 5 volts. 5 volts em A e 5 volts em B. Então, vamos lá. O que acontece aqui é o seguinte. Devido à queda de tensão do resistor, esse ponto aqui vai ser menor que 5 volts. Esse ponto aqui, que é o mesmo ponto deste, vai ter o mesmo valor, né? Um pouco menor que 5 volts. Um pouco menor que 5 volts, nesse ponto aqui, é menor do que o lado negativo do diodo. Então, esse diodo vai estar polarizado reversamente e esse diodo vai estar polarizado reversamente. Então, os dois vão se comportar como se fosse um circuito aberto. Então, eu tenho isso aqui, na verdade. Circuito aberto, como se fosse uma chave aberta, né? Resistor,
5 volts. A, B. Então, aqui não tem corrente nenhuma. Aqui não tem corrente. Aqui não tem corrente também. Esse ponto aqui vai ser um pouco menor que 5 volts. Então, eu vou ver na saída um valor abaixo de 5 volts que corresponde ao nível lógico 1. Então, o que eu tenho é esse caso aqui, já na nossa tabela verdade. 1 e 1, 1. Então, nós construímos a tabela verdade de acordo com o que acontece fisicamente nos diodos do circuito. Vamos agora para a simulação, para ver se isso funciona. E depois a gente vai para a bancada, ok? Até mais. Peraí, não sai daí. Bom, pessoal, então bora ver o circuito da simulação. Então, esse é o circuito que nós já estudamos ali há uns minutos atrás. Eu tenho 2 diodos, diodo 1 e diodo 2, ligados a uma fonte de tensão, que nesse caso eu simulei como pulsos, pulso A e pulso B. E na saída nós temos uma fonte de tensão de 5 volts ligada a um resistor de 1 k ohm, de 1000 ohms, né? Eu vou aqui colocar uns labels, chamar de entrada A, aqui, e aqui eu vou chamar de entrada B, só para a gente poder identificar melhor. Vou ligar os dois aqui. Então, essa aqui é a entrada A, essa aqui é a entrada B, e vou chamar de Vout a saída que nós vamos estudar, que vai ser essa aqui, para identificar melhor pra gente, na hora do gráfico, para a gente poder enxergar melhor. Então, aqui são os 2 diodos, diodo 1, que tem na sua entrada uma fonte que eu defini da seguinte forma. Eu defini como um pulso que vai de 0 a 5 volts, é uma onda quadrada, porque ele tem um tempo de subida de 10 nano, tempo de descida de 10 nano, com um período ligado de 500 micro, e período de 1 mili. Fazer um pulso para que a gente possa ver as transições, né? A entrada A1, depois a entrada 0 e assim vai. E aqui no B, na entrada B, eu defini outro pulso que também vai de 0 a 5 volts, mas ele tem um delayzinho de 100 micro. Também uma onda quadrada com 10 nano de subida, 10 nano de descida. E o período ON 250 micro. Só para a gente poder diferenciar as entradas, não é? Então, estão aqui a entrada A, a entrada B, e está ligado na saída a uma fonte de tensão de 5 volts e um resistor de 1000 ohms, né? Então, vamos analisar essa saída em função das entradas, né? Bora ver como é que vai acontecer aqui. Aqui eu vou definir 3 plot planes para a gente poder enxergar bem as coisas. Aqui é A, então entrada A vai de 5 a 0, né? Onda quadradinha e tudo mais. Entrada B, que é essa aqui, também é uma onda quadrada, vai de 0 a 5, mas tem um delayzinho aqui. E o tempo ON é menor do que a entrada A. Então, vamos analisar como é que vai ficar a saída. Ok. Vamos estudar com mais calma, pegando 2 períodos aqui. Então, vamos lá. Quando as 2 entradas forem 0, ou seja, A igual a 0 e B igual a 0, a saída vai ser 0. Quando A for 1, bem aqui, A é 1 e B é 0, B é 0, a saída vai ser 0. Quando B for 1, bem aqui, B for 1 e A for 0, a saída vai ser 0. E quando as 2 entradas estiverem ON, estiverem ligadas com nível lógico 1, a saída vai ser nível lógico 1 também. Então, essa aqui é a representação gráfica da nossa tabela verdade da porta End.
Ok? Bora para a bancada agora verificar se esse circuito ainda funciona. Só vamos verificar na bancada o circuito que a gente tem estudado até agora. Esse é o circuito, são dois diodos, diodo A e diodo B, ligados na entrada a um pulso, né, 5 volts ou 0 volts, dependendo de como a gente mexer nele, e na saída ligados a uma tensão de 5 volts e a um resistor de 1000 ohms. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Aqui, os dois diodos, diodo A e diodo B, ok? E a modificação que eu fiz nesse circuito foi, eu coloquei dois diodos, dois LEDs, na verdade, na entrada e um LED na saída, que é pra gente verificar visualmente quando é que o circuito está funcionando. Então, pro diodo A, eu tenho o LED amarelo como entrada, e pro diodo B eu tenho o LED azul como entrada. E na saída eu tenho o LED verde, que ele vai acender ou apagar de acordo com o nível de tensão na saída. Então, esse é o circuito. Vamos lá brincar com ele. Então, quando eu ligo a fonte de tensão, eu já tenho as entradas em nível lógico 1 e a saída em nível lógico 1 também, porque é desse modo que o circuito tá ligado com os fios, né? Mas se eu começar a brincar com ele, esse track aqui é o VCC, 5 volts, e esse aqui é o zero, é o terra, ok? VCC, terra. Acho que tá um pouco melhor, ok. Então, se eu zerar a entrada A, percebe? Se eu zerar a entrada A, colocar um zero na entrada A, percebe que a entrada tá a zero e a saída tá a zero. Ou seja, aqui eu tenho 0, 1, 0, ok? Aqui. Eu tenho 1, 0, 0, ok? Se eu zerar as duas entradas, eu tenho 0, 0, 0. E para entrada 1, nas duas entradas, 1, A igual a 1, B igual a 1 e saída igual a 1. Ok? Na saída, eu tenho aqui, no caso que A igual a 1, B igual a 1, para a saída ser 1, eu vou ter aqui, vamos ver quanto a gente tem de saída aqui. É difícil tirar medições assim meio que ao contrário. 2,43 volts na saída. Na entrada, eu tenho aqui... Vou colocar a entrada do diodo bem aqui. R$4,75 na entrada do diodo A e R$4,79 na entrada do diodo B. Se eu fizer entrada A igual a 0 e entrada B igual a 1, quanto é que eu tenho na saída? Entrada A, uma entrada muito baixa, e entrada B, R$4,86, ok? Para a saída, nós temos 0,65 volts, ok? Ao contrário, se eu ligar A e desligar B, então, se eu tenho A igual a 1 e B igual a 0, eu tenho na entrada de A 4,87 volts e na entrada de B 0,9 e na saída eu tenho 0,65, ok? Se eu zerar as duas entradas, A igual a 0
e B igual a 0, saída 0, não é? Então, quanto eu tenho na entrada? 1 milivolt em A, 0,5 milivolts em B e na saída 0,62 volts, ok? E se eu tiver as duas acesas, que é bonito de se ver, é muito bonito. Pronto, então eu tenho A igual a 1, B igual a 1 e saída AND igual a 1. Então, na entrada do diodo A eu tenho 4,85, 4,85 em B também, e na saída 2,43, ok? Só uma coisa que eu queria mencionar antes de terminar o vídeo é que, claro, a gente tem circuitos integrados, né, com a porta AND, assim, da mesma forma como nós temos circuitos integrados com a porta OR, SHORT e tudo mais, que é o que a gente usa na prática em circuitos eletrônicos, não é? São circuitos integrados, né, feito com transistores e tudo mais. E uma coisa que eles têm é que os tracks dentro do CI têm que ser pequenos, muito pequenos, tem que ser o mais curtos possível, porque o tempo de propagação do sinal ele é mais curto se os tracks dentro do CI forem curtos. Essa configuração que eu tenho aqui de fios muito longos, né? Circuitos bem espaçados, ele não é o ideal porque o tempo de propagação do sinal das entradas para a saída vai ser grande, então vai ter um delay, e isso para aplicações como computadores, por exemplo, é muito prejudicial. Pode reduzir bastante a velocidade de operação do dispositivo, do computador, da câmera, que seja. Mas aqui, para os nossos para o uso que a gente quer, que é só verificar conceitualmente a porta funcionando, ela é o suficiente. Mas claro que quando o circuito é feito profissionalmente, leva essas coisas em consideração também, né? Atraso de propagação do sinal, essas coisas assim. Ok? É até bonito, não é? Ok. 0, 0, 0. 1, 0. 0, 1 e 1, 1. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês reproduzam o experimento na bancada ou no LTSpice para reforçar a teoria. E deixa o like ou dislike no vídeo. Deixa comentários, por favor, do que vocês querem para os próximos vídeos. Do que vocês querem de melhoramento também. E continue seguindo o canal, recomendem o canal para seus colegas de curso ou de trabalho. E até a próxima!